Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Alexandre Fracino e hoje eu vou comentar sobre um trabalho que foi recentemente publicado, conforme muitos e muitos pedidos de vocês aqui nas redes sociais. O vídeo de hoje é tanto para você que é paciente, mas principalmente para você que é colega e tem muitas vezes alguma dificuldade em definir a terapia para o seu paciente que tem uma disfunção temporomandibular. Reitero que eu não tenho nenhum conflito de interesse com o trabalho que eu vou comentar, é um trabalho que foi publicado agora em 2020, tá? Que se chama Efetividade das placas oclusais, das terapias com placas oclusais no tratamento das desordens temporomandibulares. Tá? Um trabalho que foi feito uma meta-análise e foi feito uma meta-análise dos estudos clínicos randomizados. Tá legal? Trabalho publicado por Murayasi e seus colaboradores e que foi agora recentemente publicado no Oromaxillofacial Surgery International Journal. Tá legal? Bom, a primeira coisa que eu acho relevante a gente comentar no trabalho de hoje é sobre a classificação das doenças ou das dores temporomandibulares. Tá? De forma muito geral, a gente vai poder classificar essas dores entre dores de origem muscular e dores de origem articular, tá bom? E existem as combinações dessas duas doenças. Então existem pacientes que vão ter uma apresentação de origem mista, né? Doenças que têm sintomas que têm origem tanto muscular quanto origem articular. Comumente o que se observa nesses pacientes é limitação de abertura, história de travamentos tanto abertos quanto fechados da boca. Uma dor muitas vezes contínua ou uma dor intermitente que se apresenta mais forte em algum período específico do dia. E muitas vezes os pacientes vêm com uma queixa de enxaqueca, de cefaleias. Tá legal? Não estou comentando sobre as enxaquecas com aura ou sem aura, ou da parte neurológica especificamente, tá legal? É sempre importante, eu falo isso em todos os meus vídeos, importante a gente lembrar que o seu paciente precisa de uma atenção multidisciplinar. E para esses pacientes, muitas terapias já foram propostas, tanto abordagens mais conservadoras, usando placas rígidas, placas moles, placas reposicionadoras, placas vibratórias, dispositivos que só se acoplam aos dentes incisivos anteriores, dispositivos vibratórios e também abordagens cirúrgicas, né? Tanto a artrocentese, a artroscopia, a discopexia, eminectomia, a condilectomia. E para cada paciente a gente vai ter uma indicação específica, tá? Baseado no diagnóstico. Para quem ficou com dúvida, a artroscopia, a artrocentese é a lavagem dessa articulação temporomandibular, que pode ser feita com ou sem o auxílio do vídeo, tá? da visualização por vídeo. A discopexia é o reposicionamento do disco articular. E a eminectomia é a remoção da eminência articular, tá legal? A condilectomia é a remoção do côndilo, antigo côndilo atualmente chamado na nómina anatômica mais atual, cabeça da mandíbula. Além disso, esses pacientes podem e muitas vezes se beneficiam, eles vão se beneficiar, eu já estou dando spoiler do final do trabalho, das terapias cognitivas, então psiquiatra, psicoterapeuta, psicólogos e outras terapias cognitivas que possam auxiliar esse paciente no gerenciamento da sua queixa. Vários trabalhos, então, tentam estudar e tentam apresentar as melhores soluções para este grupo de pacientes. Mas esses trabalhos também têm como principal característica uma dificuldade de avaliar esse tipo de paciente. É normal que os trabalhos que estudam a dor apresentem vieses, tá? Inerentes à comparação da dor. A dor é um sintoma subjetivo, tanto a um dano existencial ou potencial, né? Então o paciente pode ter queixas variáveis a depender da sua resposta ao estresse, à dor, à ansiedade
e exatamente aqueles sintomas que ele apresenta para você. Então a gente tem poucos estudos que comparam esses pacientes, esses grupos de pacientes, e estudos de baixa qualidade científica. Tá? Essa a revisão sistemática, com meta-análise especificamente que eu estou comentando hoje, é um trabalho muito bom, um trabalho com vários contornos desses vieses. Então, um trabalho que tentou, por meio de análises estatísticas de alta complexidade, contornar essas complicações e conseguiu apresentar algumas sugestões e recomendações de terapias. Então, o trabalho eu posso deixar o link aqui embaixo depois, quem quiser pode me pedir também, tá? Mas os autores classificaram os tratamentos com placas miorrelaxantes, placas oclusais, dispositivos interoclusais, tem N nomenclaturas para o mesmo dispositivo, para a mesma terapia. Né? Lembrando que eu estou falando aqui dos tratamentos para dor, não estou falando das proteções aos pacientes que fizeram reabilitação dentária por meio de implantes e próteses e coroas, enfim, estou falando do tratamento da dor especificamente. Tá? Mas os autores classificaram entre placas rígidas, placas mole ou placas soft, placas pré-fabricadas, placas ou mini placas somente anteriores, tá? Nos dentes anteriores, placas reposicionadoras que tentam anteriorizar um pouco a cabeça da mandíbula e a associação destes tratamentos à terapia cognitiva. Tá? Usando como critério melhora da dor, melhora da abertura de boca e regressão ou redução dos ruídos articulares. Eu acho que eu já falei aqui para vocês mais de uma vez o que são esses ruídos articulares e na grande maioria dos casos, a gente vai ter como causa destes ruídos articulares a recaptura do disco articular. Tá legal? Os pacientes que passam comigo e que apresentam esses sintomas, eu costumo mostrar os vídeos, porque ajuda bastante o paciente a entender o que ele tem e tentar evitar ou postergar um procedimento cirúrgico. Tá? Então esse trabalho especificamente, eles juntaram 600 estudos, e selecionaram, presta atenção nisso, de 600, apenas 48 trabalhos foram selecionados como relevantes ou que atenderam aos critérios de inclusão dos autores. Então, de 600 estudos, e eu vou deixar uma imagem aqui já para vocês, apenas 48 tinham critérios de inclusão, de qualidade, que eram atendidos pelos critérios dos autores, para a gente ver quantos trabalhos de baixa qualidade a gente tem por aí. Tá? Então, você, cirurgião dentista, recém-formado, ou já que tem mais tempo de formado, especialista ou não, quando falar, mas eu li um trabalho que falava sobre isso, sobre aquilo, presta muita atenção na qualidade da evidência científica que você está utilizando. Tá? A gente pode ter trabalhos que falam N respostas e que interpretam os resultados de diferentes formas, mas a gente precisa de trabalhos de alta qualidade. Bom, continuando aqui então, eles separaram, né, dividiram as análises entre duas formas, as análises dicotômicas entre resposta positiva ou não, sim ou não, binário, né, 0 ou 1, e uma análise contínua, onde tinha uma melhora progressiva dos sintomas. E eles estudaram, somando todos os estudos, na análise dicotômica, 744 pacientes, e na análise contínua, 969 pacientes. Então, uma quantidade de pessoas muito grande. A gente não pode afirmar uma terapia como eficaz ou não, baseado em trabalhos com poucos pacientes. Bom, passando então para os resultados desse estudo, os autores encontraram que, de forma muito resumida, tá, as placas rígidas apresentam uma recomendação baixa a moderada
no tratamento das dores articulares em comparação aos controles. Outros tipos de placas apresentam resultados imprecisos, ou seja, tem baixa recomendação clínica. Tá? A associação da terapia cognitiva foi fundamental para apresentar resultados significativos no tratamento, tanto na análise dicotômica quanto na análise contínua dos pacientes estudados. Então, como eu digo em todos os meus vídeos e como eu digo para todos os meus pacientes ou para todos os colegas, a análise ou avaliação desse paciente, o acompanhamento desse paciente multidisciplinar é fundamental para a gente ter os melhores resultados. Tá? Algumas placas que aumentavam o espaço intraarticular sugere-se que podem melhorar os ruídos articulares com baixas evidências científicas. Então a gente tem uma recomendação ainda imprecisa. Tá? E os autores apresentam pouca evidência científica que recomende o uso isolado da placa de mordida, sem as outras terapias associadas. Tá? E que as placas rígidas, quando bem indicadas, apresentam resultados significativos no tratamento das dores de origem articular. E as dores musculares? Baixas recomendações clínicas. Eu vou deixar aqui mais uma imagem, que é uma das imagens do artigo, que mostra que, em comparação a outras terapias, o tratamento com as placas rígidas apresentou melhores resultados. Qual que é a minha opinião sobre este estudo? Primeiro, é um estudo de alta qualidade, que envolveu uma análise estatística de muita complexidade. E, como eu digo para vocês frequentemente, muitas terapias que têm pouca ou nenhuma evidência científica, em muitos casos apresentam resultados positivos em curto prazo, pelo efeito placebo. Tá? Quando a gente observa os resultados desses autores, a gente observa uma grande variabilidade nos resultados. Ou seja, existem pacientes com sintomas similares, mas cujos resultados das terapias vão ser diferentes. Porque cada paciente tem uma resposta individual. E por isso a gente volta naquilo que eu costumo dizer todos os dias. A avaliação e o diagnóstico individual é fundamental para a gente indicar uma terapia adequada. Por último aqui, a gente não pode se basear somente em um estudo para definir a nossa prática clínica. A gente tem diversas abordagens. A cada ano, os congressos, as reuniões, os painéis de especialistas, os guidelines apresentam novos protocolos de tratamento. E por isso é fundamental que o profissional esteja atualizado com aquilo que está acontecendo. Tá? E esses painéis de especialistas, esses guidelines, esses protocolos, eles se baseiam, além da experiência clínica dos profissionais, que são profissionais referência na área, eles se baseiam nos trabalhos de alta qualidade. Tá? Então a gente não pode falar, mas eu li um trabalho, eu vi um colega, eu tive um caso. Não, isso não é ciência. Tá? A experiência do profissional ela é fundamental também para definir qual que vai ser a prática clínica, qual que vai ser a terapia indicada. Mas essa experiência clínica tem que estar embasada em evidências científicas. Tá? E na avaliação individual de cada paciente. E essa avaliação individual vai trazer o diagnóstico mais preciso possível para a sua doença e, por isso, tentar obter o melhor resultado, a terapia mais eficaz para cada um dos casos. Tá legal? Eu vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser ler o artigo, conversar sobre ele, conversar sobre outros, questionar, criticar, fiquem à vontade, tá bom? E espero vocês ao longo da semana.